Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Jesus esteja sobre tua vida, tua família. Hoje, mais um culto da vitória, segunda-feira, 1º de junho de 2020. Estamos aí quase já chegando no segundo semestre, numa segunda etapa desse ano, com lutas, com questões que temos colocado diante de Deus e cremos que Ele está no controle de tudo e Ele nos dará a vitória no tempo devido. Creia, o Senhor é contigo. Amém? Eu quero falar com você nessa manhã sobre dois versículos que se encontram no Velho Testamento. 1 Crônicas, capítulo 4, verso de 9 e 10. Dois versículos bem conhecidos que falam a respeito de um homem chamado Jabes, ou Jabes. O tema dessa palavra é um novo tempo. Eu acredito que você, assim como eu, está clamando por um novo tempo, por uma nova fase, um novo ciclo. E nós vamos colocar isso diante do Senhor, crendo que Ele vai mudar a realidade que estamos vivendo aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Creia nisso. Eu vou ler aqui os textos de 1 Crônicas 4, o verso 9 e 10, que diz o seguinte: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Eu acredito que todos nós estamos pedindo a Deus um novo tempo, um tempo de renovo, um tempo de restauração, um tempo de cura, libertação, em cima de tudo isso que nós temos vivido dia a dia, onde quer que estejamos inseridos. Queremos com urgência viver esse novo tempo do Senhor. Eu quero. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Esse é inclusive um voto, uma declaração que muitas vezes sai da nossa boca, de viver um novo tempo. Esse ano vai ser diferente de todos os anos. Esse ano eu vou fazer isso. Toda virada de ano, de 31 para o dia 1º do começo do ano, nós temos esse anseio, os votos que são feitos. E realmente, esse ano tem sido diferente de todos os outros. Para todos nós, para o Brasil e para o mundo. O ano que temos vivido tem sido um tanto quanto conturbado, a nós, ao mundo, aonde quer que você esteja ouvindo essa palavra nesse momento, você está sendo desafiado, você está sendo observado, você tem vivenciado coisas que nunca viveu, nunca experimentou, nunca ouviu, nem viu e nem participou. Você está literalmente vivendo esse novo tempo de uma forma da qual você não esperou, da qual você não planejou, da qual muito menos pedimos a Deus. O que pedimos a Ele, e novamente nessa noite nós vamos pedir, é um novo tempo de restauração, de cura, de mudança de vida. Onde quer que você esteja inserido, na tua casa, no teu trabalho, nos teus estudos, Deus vai mudar a realidade que estamos vivendo. Em nome de Jesus, a cura está chegando e a realidade vai ser transformada para a honra e glória do nome dele. Queridos, os desafios são imensos. Nós não sabemos a durabilidade dos problemas ou do problema em si, o seu, do qual está ouvindo, assim como o problema em si, o meu. Muita coisa está fora do nosso controle e por isso, cada dia, cada momento nós iremos clamar. Eu vou pessoalmente clamar por mim, pela minha esposa, pelo meu ministério, pela igreja, minha cidade, o mundo. Eu vou clamar por um novo tempo. E esse novo tempo envolve mudanças, esse novo tempo envolve renovações, esse novo tempo envolve restaurações e, acima de tudo, para o que vivemos, a cura física, a cura emocional e a cura financeira, porque tudo isso tem sido afetado nesse período em que estamos vivendo. Em nós e através de nós, queridos, isso precisa acontecer. A cura física, a cura emocional, a cura financeira, dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, daquilo que ouvimos, daquilo que vemos e daquilo que nós compartilhamos. Compartilhe vida e não a morte. Com isso eu quero compartilhar um pouco sobre um homem chamado Jabes.
até porque o que sabemos sobre ele é pouco. Temos 2 versículos apenas falando sobre ele no Velho Testamento. Mas o pouco que sabemos traz para nós alguns ensinos que precisamos colocar em prática para mudar a forma com que vivemos, com quem vivemos e pelo tempo em que aqui vivemos. Nós precisamos aplicar para que as mudanças aconteçam na nossa vida e eu possa desfrutar desse novo tempo que o Senhor tem para mim e tem para você, para a honra e glória do nome dele. A origem do seu nome no hebraico tem muito a ver com aquilo que causa sofrimento. A origem no hebraico significa o que causa sofrimentos. Esse é o nome que ele recebeu da sua mãe quando ele nasceu, que por causa de muitas dores o dei à luz. Nesse contexto, no Velho Testamento, no contexto histórico bíblico, as pessoas davam nome aos seus filhos de acordo com a situação em que elas estavam vivendo, de acordo com o momento, elas colocavam o nome do filho dessa forma. Jabez recebeu esse nome porque, com muitas dores, a mãe dele deu à luz a ele. E assim então ela colocou o nome de Jabez. Mas vamos ver um pouco além disso. O que é que não o nome, mas a pessoa de Jabez pode nos ensinar? Quais são os princípios que eu devo olhar para a vida dele, para que eu possa aplicar na minha vida e viver esse tempo de renovo, esse tempo de mudanças, um novo tempo a cada dia, a cada manhã, viver no Senhor e através do Senhor. Eu anotei 3 coisas que eu quero compartilhar com você desses 2 versículos. E a primeira dela encontra-se no verso 9. Diz o seguinte: E sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. A primeira lição que eu vejo na vida de Jabez, que nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, na nossa família, nos nossos projetos, no meio em que estamos nós inseridos, irmãos, nós precisamos estar inconformados com a história que estamos vivendo. Inconformados com a história que estamos escrevendo. Você e eu estamos escrevendo uma história nessa terra. Com dores, com tristezas, com alegrias, com amarguras, mas fato é que nós precisamos dar um basta nisso tudo. E Jabez, ele queria dar um basta na história da qual ele estava escrevendo, na história da qual a mãe colocou um título, um rótulo sobre a vida dele, e ele quis eliminar esse mal, não do nome, mas da história. Esteja inconformado com a história que você está vivendo. A sua oração, na verdade, nada mais passa do que um desabafo. Um novo tempo. Ele grita, ele clama, ele ora. Chega de dor e de sofrimento. Era isso que ele estava vivendo a cada dia. A si mesmo, ele diz, eu quero viver um novo tempo. Ele diz a dor, eu quero agora eliminar essa dor. Queridos, a lição que ele deixa a cada um de nós, e a primeira, com toda certeza, esteja disposto a mudanças. Esteja inconformado com a forma com que você está vivendo. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, entenda, a mudança tem que acontecer em primeiro lugar em você. Depois através de você. Por consequência, para você. O meio do qual nós vivemos deve ser transformado através da luz de Jesus na nossa vida, através do convencimento do Espírito Santo que em nós habita. E se você não entregou sua vida para Jesus, aproveite a oportunidade que Ele está te dando de ouvir essa palavra e muitas outras que com certeza você ouviu, a entregar seu coração a Ele. Esteja inconformado com a vida, com a história que você está escrevendo. Esteja disposto a mudanças em você e através de você. A lição que ele deixa a nós é que ele precisa mudar, que ele não quer mais viver como ele vivia. Em você, através de você, como Jabez, esteja inconformado e apresente isso diante de Deus. Sabe por quê? Ele orou, ele desabafou, ele estava disposto a mudanças, por isso ele falou com Deus, ele abriu o teu coração sobre aquilo que estava afetando a sua vida. Ele orou e ele obteve sucesso, e que assim seja sobre você e sua família, os seus projetos, meu querido. Entenda isso, esteja inconformado com a vida, com a história que está vivendo, escrevendo. Esteja disposto a mudanças, para que Deus opere em você, através da sua família, através do teu trabalho, através de tudo quanto você vier a fazer, para que você então possa viver um novo tempo.
Um outro princípio que eu vejo na vida de Jabes, e é algo que talvez um pouco repetitivo da minha parte, mas se é repetitivo é que nós devemos entender, compreender e, acima de tudo, aplicar. Ele foi objetivo na sua oração. Verso 10 diz o seguinte: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Jabes foi específico sobre as mudanças que deveriam acontecer nele, com ele e para ele. E muitas vezes nós ficamos orando a Deus repetidamente, aleatoriamente, com palavras vãs. O repetir não é em vão. Agora, o que você repete pode ser em vão. Que diferença tem isso? Eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso de libertação. Enquanto eu não alcancei, eu vou orar em todos os dias, em todos os momentos, acerca dessa dificuldade que eu estou enfrentando. Não é em vão. Agora, orar aleatoriamente para cumprir tabela, ficar saindo palavras da sua boca repetidamente, sem mudança nenhuma, sem disposição de mudança nenhuma, sem conformismo nenhum, disposto a alterar a história e a vida em que está vivendo, isso é em vão. Jabes foi objetivo na sua oração. Ele sabia o que ele necessitava, ele sabia o que ele precisava, e isso ele apresentou diante de Deus. Queridos, que isso seja uma realidade sobre você e através de você. Ele sabia, em outra situação, ele sabia a quem pedir. Ele sabia que a solução, a mudança, esse inconformismo que ele estava vivendo, a solução não encontraria em pessoas, não encontraria no sistema de governo, mas sim em Deus. E ele vai na pessoa certa e apresenta diante de Deus. Ele sabia que esse novo tempo seria possível apenas com uma intervenção divina, assim como aquilo que eu peço a Deus depende de uma intervenção divina, e por um outro lado, a minha participação. Ele entendia isso. Você precisa entender e compreender e aplicar na sua vida isso. Ele foi específico com Deus: eu quero a tua bênção. E aí nós vamos ver o que é que ele apresenta de Deus para você avaliar sobre o que é que você pede a Deus. Ele diz a Deus: me abençoe muitíssimo. Queria uma bênção abundante. Olha só, ele amplia. Ele coloca algo aqui no genérico, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Ou seja, não é pouco não, Deus. Eu não vou me contentar com pouco, porque com pouco eu já estou vivendo meio que na miséria. Eu já estou vivendo aí com esse inconformismo de que com dores eu vim ao mundo. Eu já estou vivendo essa história, então eu não quero pouco. Me abençoe muitíssimo. Ele queria uma bênção abundante sobre a vida dele. Mas a sua oração tem sido sobre o quê? Aí ele continua dizendo, ele continua falando, ele continua desabafando diante de Deus, sendo específico. Ele vai dizer: abençoe muito, aumente as minhas terras. Ou seja, ele começa agora a dizer o que é que precisa. Aumente as minhas terras. Ele pediu prosperidade. E como vimos que Deus ouviu, eu acredito que com certeza Deus o capacitou a administrar aquilo que ele tinha. Ou ele já era um bom administrador, o que ele precisava era de saber como cultivar, como cuidar melhor das suas terras, ou que compradores vieram ali buscar os seus alimentos, ou os gados que ele viessem a ter nessas terras que ele tinha. Ele é específico com o Senhor: aumente as minhas terras, eu quero ser próspero. Não há nenhum problema em querer ser próspero. A forma com que você adquire a prosperidade que é o perigo. A ambição egoísta, pensando em você, defraudando alguém, mentindo, e aí você começa a fazer os seus erros. Ele não fez isso. Ele pediu a Deus essa intervenção. Deus, com toda certeza, o capacitou a administrar aquilo que ficava sobre a sua responsabilidade. Ele diz a Deus: que a tua mão seja comigo. Ou seja, ele pede a Deus a proteção, porque ele sabia que poderia confiar somente na proteção divina e não na dos homens. Ele poderia ser roubado,
ele poderia ser ferido, ele poderia sofrer tantas outras coisas, os homens poderiam ser menos preparados daquilo que ele esperava, porque ele sendo agora próspero, ou nesse momento da prosperidade, ele poderia pagar seguranças particulares, mas ele entendia que quem deveria ser o seu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia era Deus. E que assim seja sobre tua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, que a tua mão seja comigo. Ele pediu a proteção de Deus e não dos homens, ou seja, ele queria segurança plena, total. E aí ele vai encerrar dizendo que do mal eu não seja afligido. Ou seja, ele já era afligido. Era essa história que ele estava apresentando diante de Deus para ser encerrada e ter um novo ciclo, ter uma nova fase na vida dele. Que do mal eu não seja afligido. E com certeza, queridos, Deus ouviu a sua oração, porque é o que ele diz. Deus ouviu a sua oração. Não mudou o nome dele, mudou a história dele. Deus não quer mudar o seu lugar, quer mudar a sua história. Queridos, nós precisamos aprender com ele e viver e mudar quem somos ou como estamos vivendo, inconformados até mesmo com aquilo que está bom. Poxa, mas está bom, eu vou ficar inconformado por quê? Porque pode melhorar. Ser um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, um pastor melhor, assim como eu. Estou querendo ser cada vez mais um pastor melhor. Tenho lutado por isso. E isso inclui ajudar as pessoas ao nosso redor. Isso é se tornar uma pessoa melhor. Mesmo que tudo esteja bem para você, ajude o outro para que ele possa ficar bem. E você seja um auxiliar, uma bênção do Senhor na vida dessa pessoa. Entenda isso, tá bom? Mas pode melhorar. Creia, confie no Senhor. E a última coisa para a gente estar encerrando essa reflexão, queridos. Ele coloca à disposição aquilo que ele tem e não aquilo que ele não tem. Ele coloca diante do Senhor à disposição das tuas terras, porque é isso que ele pediu, aumenta as minhas terras. Ele não falou para o Senhor, dá-me terras, dá-me dinheiro, dá-me recursos. Não, aumenta. Ou seja, eu vou produzir também, eu vou trabalhar, o suor do meu rosto vai rolar. Ele não pediu para Deus dar dinheiro, ele não pediu terras ao Senhor, ele pediu para ampliar aquilo que ele já tinha, ele colocou à disposição aquilo que ele tinha, não o que não tinha. Assim, ele poderia multiplicar os seus bens, multiplicar a sua terra, administrar aquilo que ele tinha. E nós olhamos por diversas vezes na Bíblia, na palavra do Senhor, que ele multiplica aquilo que nós temos. Assim como o azeite da viúva lá no Velho Testamento, assim como a multiplicação dos pães e peixes no Novo Testamento, e assim como a oração de Jabez, quando ele coloca à disposição de Deus aquilo que ele tinha e não aquilo que ele não tinha. Queridos, quer que Deus mude a tua história? Coloque à disposição de Deus aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Dessa forma, nós precisamos entender um outro fator dentro desse contexto aqui de colocar à disposição de Deus aquilo que temos. É o fator do tempo, queridos. Jabez não foi num fast food. Entrou e saiu com seu pedido na mão. Não, ele apresentou diante do Senhor. Depois, com certeza, ele foi trabalhar, ele produziu. O texto não diz quanto tempo depois que ele se tornou próspero. O texto simplesmente diz que Deus ouviu a sua oração. E eu creio que nessa noite Deus ouviu a sua oração. Ele teve sucesso. E eu entendo que sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Fora isso, não, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que produzir. Você vai ter que colocar à disposição o seu suor, a força do seu braço, a força do seu entendimento, para que você venha vencer nos dias maus com o auxílio do Senhor Jesus na tua vida, mudando quem você é, através de quem você se tornou, por causa daquele que em você habita, que é Jesus. Ele mudou a sua história, não mudou o seu nome. Eu não sei o que é que Deus quer mudar em você, mas viver um novo tempo é necessário entender que mudanças precisam acontecer. Em mim, através de mim, no ambiente em que eu estou inserido, com quem eu estou inserido, as coisas que eu digo, as coisas que eu penso, as coisas que eu vejo, as coisas que eu faço e também as coisas que eu deixo de fazer. É tempo de mudanças. Daqui a pouco um novo semestre está chegando. E eu creio que Deus tem um novo tempo, uma nova história, um novo momento para cada um de nós. Que possamos ser prósperos em tudo que empenharmos a fazer.
Que não venhamos a ser afligidos pelo mal, assim como Jabes orou. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6, livrai-nos do mal. Ele orou dessa forma, mas seja conforme a vontade do Senhor e não a nossa. Nós precisamos entender os princípios da palavra do Senhor. E nós voltamos no verso 9 para encerrar. Diz o seguinte: ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Ele superou o seu passado. Deus ouviu a sua oração, trazendo renovação a ele e a toda a sua família. Queridos, queridas, eu, pessoalmente, é tempo de superar o passado e enfrentar coisas novas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ele vai fazer o impossível acontecer. Que a nossa oração seja como a de Jabes: aumenta as minhas terras, que do mal eu não seja afligido, que a tua mão seja comigo, onde quer que eu esteja, com quem esteja. E eu prefiro crer que o Senhor ouviu a sua oração nessa noite. Amém? Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus eu me coloco diante do Senhor, agradecendo por essa palavra que ao meu coração foi ministrada. Mudanças precisam acontecer em mim e através de mim. É necessário enfrentar o tempo, o cansaço, o trabalho. É preciso abrir o coração, colocando diante do Senhor aquilo que necessitamos. O tempo faz parte desse processo. O Senhor não diz quanto tempo ele esperou para ser próspero, para que a mão do Senhor estivesse sobre ele. Mas a tua palavra diz que há tempo para todas as coisas, o de plantar e o de colher. Então estamos na fase da plantação. Nós cremos na colheita que o Senhor tem a realizar na nossa vida. Visita nesse momento pais, filhos, irmãos, esposas, esposos, líderes que estarão ouvindo essa palavra. Que o Senhor traga a cura, a libertação, a restauração e um novo tempo. Já está surgindo. Tua palavra diz: eis que faço coisas novas, porventura não a percebem, porém rios no deserto, e que isso seja uma realidade, Pai. Eu creio, eu deposito a minha fé no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amém, queridos? Quarta-feira, às 20 horas, o culto da vitória. Fique ligado, às 20 horas na página do Facebook, Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, e da mesma forma o YouTube. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus e tenha uma semana abençoadíssima. Até mais no próximo culto da vitória. Deus abençoe.